Olá, meus amigos, mais uma edição do nosso podcast Gramado Talks, direto aqui do Coworking Gramado, no finalzinho da rua São Pedro, 1450, com várias salas para você alugar de acordo com a sua necessidade. Você pode alugar por 1 hora, por 2 horas, por um dia, por uma semana e até mensal. Tem salas com capacidades de até 30 pessoas. Entra no Instagram deles, CW Gramado, e pegue mais informações. Meu convidado de hoje é o empresário Gregório Nardini, cara do ramo da tecnologia aí, das startups, vai contar um pouquinho pra gente como é que ele ingressou nesse mundo, a experiência dele com tecnologia e também falar da empresa da Plane, que está aí envolvida em diversos setores do nosso turismo. Vem comigo. Gregório, obrigado aí por vir aqui no nosso podcast, bater um papo. Pô, obrigadão, Caio. Prazer estar aqui contigo e trocar uma ideia legal sobre esses assuntos que a gente gosta tanto, né? Pois é, cara, é sempre bom falar de inovação, de tecnologia, né? E contar um pouquinho da tua história. Tu começou com um aplicativo que venceu a Gramado Summit lá atrás, acho que foi uma das primeiras edições da Gramado Isso, Summit. foi a primeira edição da Gramado Summit. Na realidade, vamos dizer, ali a gente já estava com 17 anos, já estava no meio da faculdade, assim, mas... Tu tinha 17 anos? Não tinha 17, eu tinha... Isso é 2007, eu tava com 22, por aí. Ah, tá. Tô com 29 hoje, né? Só que antes disso, eu e o meu sócio, o Jonathan, a gente é amigo de infância já há muito tempo, né? Literalmente, há muito tempo que é de infância. Na época de escola, a gente começou, em 2010, 2011, a gente começou a programar site. Na época era comum, né? O pessoal fazer site do hotel, do restaurante. Sempre gostou dessa área? Daí a gente aprendeu a programar ali, né? Fazer esse tipo de coisa e com 17 anos, daí sim, na época, a gente começou a empreender nessa linha de criar sites, principalmente porque as agências de propaganda não tinham dinheiro para ter um desenvolvedor só para elas, então essas agências de propaganda faziam um terceirizado com uma empresa, que no caso era a nossa na época. Então ali a gente começou a ter muita interação com tecnologia e com o turismo, né? Porque tudo que a gente faz aqui nessa região de alguma forma está relacionado ao turismo. Uhum. Então a gente teve uma experiência de trabalhar muito com software para agência de turismo, fazia o site do hotel e ali a gente teve muita interação. Daí depois, em determinado momento, a gente queria empreender algo mais que a gente chamaria na tecnologia de produto, né? Criar um produto nosso que as pessoas usassem e a gente, de alguma forma, percebeu que era um desafio. Na época a gente tinha um outro sócio que era o Tarso e a gente percebeu que era um desafio achar emprego no mundo inteiro, né? Os empregos estavam muito perdidos em vários lugares diferentes, as pessoas tinham dificuldade de entender se aquele emprego era bom para elas ou não. E a gente desenvolveu uma solução que na época se chamava Jobber, que basicamente catalogava todos os empregos que existiam no mundo. A gente fazia um que a gente chama de scrapping, né? Passava... Do mundo? Do mundo. A gente chegou a ter 120 milhões de empregos catalogados e organizados. E o trabalho para fazer tudo isso? O computador, né? Fazer a inteligência para o computador fazer isso. Era uma tecnologia bem parecida com o que o Google faz, né? O Google vai lá e vai passando por todas as páginas e indexando. A gente fazia a mesma coisa, só que só com empregos. E daí a gente organizava o que é o salário do emprego, né? Porque aquilo lá pode estar em texto num site, pode estar em número em outro, e a gente padronizava isso. A ideia era o quê? Conseguir ter um lugar que tivesse todos os empregos do mundo, e daí o Kaique, quando estivesse viajando para outro lugar, fosse morar em outro lugar, estivesse procurando uma oportunidade, enfim, quisesse mudar de trabalho, ele conseguisse achar o emprego perfeito para ele, a oportunidade perfeita para ele. E, naturalmente, depois ganhar dinheiro através dos dados que a gente poderia fornecer para as empresas. Porque para as empresas também sempre é um desafio contratar. Sim. Então, se a gente tivesse todo mundo de um lado conseguindo cruzar esses dados, a gente depois poderia oferecer uma inteligência muito sofisticada para as empresas. Acabou que daí a gente apresentou esse projeto na Gramado Summit em 2017. E ganhou. E daí teve a batalha e a gente acabou sendo a startup vencedora. Para a gente mudou literalmente a nossa vida. Eu sempre falo com o Marquinhos lá na Gramado Summit e tal, porque a gente saiu, a gente é uma empresa do interior, né? Do Rio Grande do Sul, tu tem uma visão sobre as coisas, por mais que a gente estivesse dentro desse mundo de tecnologia. E daí, naquele momento, a gente descobriu um novo mundo, né? A gente recebeu um investimento, daí que foi, vamos dizer, o prêmio da batalha de startups. E daí a gente começou a interagir e entender como é que aquele jogo funcionava. Acabou que na história da Jobber, e a gente tem bastante humildade de contar, né? A gente trabalhou muito naquilo, aprendeu demais, mas chegou um ponto que aquele modelo era um modelo bastante arrojado, né? Para tu conseguir o nível de usuários que a gente precisava, volume, para poder depois ganhar dinheiro com os dados para as empresas, a gente não tinha
acesso a capital suficiente, principalmente no Brasil. Era um modelo que talvez nos Estados Unidos funcionaria, mas aqui não deu certo. Então, aquele negócio acabou morrendo, né? Mas foi uma grande experiência. E aí vocês fundaram a Plane. Isso. Foi muito, né, Kaique, dessa história que a gente teve de tá aqui numa região muito turística. Então, aqui em Gramado, Canela, a gente tem uma peculiaridade enorme, né? Não existe em outro lugar essa concentração de equipamentos turísticos, de pessoas capazes desse setor. Então, a gente estava muito inserido nisso. E como eu comentei que lá atrás a gente fazia o site para o hotel, fazia o site para o restaurante, a gente já conhecia um pouco desse mercado. Talvez mais do que pessoas que estão em outros lugares, né? Sim. A gente começou a ter a ideia de empreender de novo. A gente queria usar aquela experiência que a gente tinha adquirido para fazer um negócio dessa vez mais, vamos dizer, sólido, né? Não tão sonhador. Que com certeza hoje, olhando para trás, eu vejo que aquele negócio era um pouco mais... Uma coisa mundial. Um negócio enorme, fazer um negócio... E é difícil, assim, para tu fazer o que a gente chama do B2C, né? De chegar no consumidor final... Só pegar quantos aplicativos a gente usa no celular, não passa de 5, 6 num dia, né? Então, para tu entrar dentro desse leque... É muito investimento, principalmente em marketing, né? Muito. E tem que fazer rápido e... Enfim, é aquelas coisas que a gente aprende com o tempo, né? Mas daí a gente começou a olhar para o mercado de turismo em específico. E o mercado de turismo, a gente sempre explica que ele tem 3 camadas. É só a gente pegar como consumidor mesmo, né? A gente tem uma primeira camada que a gente chama de logística, que é a parte de passagem aérea. A gente tem a segunda camada, que é a parte de hospedagem, que é o hotel, o aluguel de temporada. E por terceiro, a gente tem uma camada que a gente chama na indústria de TAA, que é a parte de Tours, Activities and Attractions, que é a parte de atividades e atrações. Aqui em Gramado vamos levar para a prática, né? É o parque, é o restaurante, a pizzaria temática, o museu, o passeio. Todos esses negócios, eles fazem parte da cadeia dos produtos de turismo. Eles vão ser consumidos pelo turista. Só que diferente das 2 primeiras camadas, essa parte é um pouco mais bagunçada, carecia de tecnologia, as relações entre uma agência e uma atração às vezes eram feitas no e-mail, no WhatsApp, não tinha integração. E a gente começou a desenvolver tecnologia para ser esse grande trilho que permite com que essa camada do turismo possa ir para o mesmo nível que um hotel hoje que vende em 600 canais simultaneamente, né? No Booking, no Decolar, no Direto e assim por diante. Tudo ao mesmo tempo, né? E a gente viu que tinha essa carência e viu que não era só aqui, era uma carência que existia em outros mercados, inclusive em outros países, mas a gente se aproveitou da situação de estar no ventre da besta do turismo nacional, né? Aqui que as coisas acontecem, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter muito orgulho aqui em Gramado, né, Kaique? Que a gente sempre é o precursor e o inovador em turismo, né? Então a gente estava num lugar ideal, já tinha alguma experiência, sabia como fazer, e começamos a desenvolver a Plane. Hoje, então, a gente tem mais de 300 clientes no Brasil, bota aí metade deles aproximadamente estão aqui na Serra Gaúcha, onde a gente entrega tecnologia de e-commerce para essas empresas, então o parque tem o e-commerce de ingresso deles, a parte de integração. Ou seja, o seu cliente hoje é a empresa, não o usuário. Exatamente, perfeito, Kaique. Porque às vezes quando eu explico a primeira vez, as pessoas acham que a gente é mais um site para comprar ingresso. Sim, Na realidade, nós somos a tecnologia por trás de todos eles. Né? Então, o site, por exemplo, do Minimundo, o site do Aquamotion, do Snowland, de uma Hector, de uma Cara de Mal, todos eles têm um sistema e esse sistema... Isso, a gente não está em todos ainda, mas boa parte deles sim, né? Usam a nossa tecnologia de pagamentos, a nossa tecnologia de lógica, né? Por exemplo, aquela parte de mapa, de escolher a mesa que o cliente vai sentar, tudo isso foram tecnologias que a gente acabou desenvolvendo, né? Vendo as dores dos clientes e aprendendo com eles, assim como a parte de conectar essas empresas com terceiros que vão vender eles. Então, uma operadora de turismo quer vender uma pizzaria temática. Nós somos o trilho que conecta ali a disponibilidade do dia na hora, lá com outro canal que o cara está vendendo, talvez em outro site, e um monte de gente no meio do caminho. Né? E divide o dinheiro. Amarra tudo. Amarra tudo, exatamente. Isso facilita muito a organização da empresa, né? Com certeza, né? Porque tem coisas que a gente pegou muitas operações que tinham muita dificuldade de conseguir abrir canais novos e vender mais, porque tinha que fazer tudo na mão. Imagina fazer tudo no e-mail, fazer tudo na planilha, fazer tudo no WhatsApp. Começa a chegar num nível que tu precisa de mais gente custa muito caro, e a empresa chega num teto. Através da tecnologia é possível que isso escale, né? E tenha milhares de parceiros e conecte tudo isso. Hoje, quantas empresas vocês atendem aqui em Gramado? Aqui em Gramado, por volta de 150. Aqui em Gramado e Canela, né? Juntos. Né? No Brasil... E fora você também tem clientes? Isso. Daí, ao todo, hoje são 300. Então, metade aqui na Serra Gaúcha, Gramado e Canela, principalmente,
e a outra metade em outros lugares do Brasil, Foz do Iguaçu, Balneário, São Paulo, Rio, Minas, e daí vários estados do Brasil aí. E aí, para fazer essa captação desses clientes, é porta a porta, né? Isso, depende do tamanho do cliente, né? A gente hoje tem uma divisão interna de clientes que são, a gente diria que é middle market, que é o cliente médio, e o cliente que é muito grande. Obviamente, um cliente que é grande e complexo, é uma negociação mais complexa, demora mais tempo, é uma responsabilidade grande que a gente assume da operação, tem uma relação de confiança, a gente acaba facilitando a parte de pagamentos, então a gente sabe que é uma questão sensível para as empresas e a gente sempre buscou muito essa credibilidade, fazer tudo certo, né? Por exemplo, a gente oferece a solução de pagamentos, mas a gente não pega esse dinheiro para a gente, né? Esse dinheiro é dividido na hora da transação. Esse dinheiro não fica na conta da Plane, né? Então, são tecnologias muito mais modernas para evitar problemas que aconteceram no passado em outras empresas, né? Além do que, essa negociação mais complexa exige mais relacionamento. Então, a gente tem essa venda que é mais complexa, mas a gente tem a venda do que a gente chama de outbound, que é ligar e apresentar a solução, marcar a reunião. E aí essa tecnologia da Plane, ela conecta com os cartões de crédito, com Tudo. a conta da própria empresa. Exatamente. Ou seja, vocês não são uma operadora, vocês são só o sistema que facilita essas transações comerciais. Isso, a gente acaba entrando um pouco na parte de pagamento, mas não ao nível de ser uma adquirente, né? A gente usa a tecnologia de adquirente, mas o dinheiro não passa pela gente, nós não somos o banco da operação. Mas a gente, por oferecer essa parte de pagamentos, o split, principalmente, que é uma palavra famosa aí no setor de turismo, né? Que é basicamente para o pessoal que não entende, a gente usa muito esse termo split, é quando na hora da transação ser passada, a gente como cliente final vai lá e bota o nosso cartão de crédito, paga com Pix, a gente já divide o dinheiro entre múltiplos envolvidos naquela venda. Então eu compro uma venda que tem uma pizzaria e tem um parque, eu já divido na hora aquele dinheiro, vai para cada um para sua conta, cada um pode antecipar aquele dinheiro se quiser. A comissão da agência. E isso, até aí a nossa parte da Plane também a gente já separa na hora da transação, então não tem risco de a Plane ter algum problema e o dinheiro do cliente ser exposto. Isso nunca vai acontecer, porque lá no Banco Central já está dizendo que o dinheiro aqui é de tal CNPJ e o dinheiro de cá é de tal CNPJ. Está separado na hora. Que bacana. Que é o que o Banco Central, inclusive, obriga hoje, né? Nem teria como fazer diferente se não fosse seguindo essas boas práticas. Bacana. Como é que você vê hoje essa questão da inovação aqui em Gramado? Perfeito, Kaique. É uma excelente pergunta, né? Acho que é uma pergunta, inclusive, no momento que a gente está, que tá vindo à tona, né? Porque o turismo está sofrendo de novo, né? E eu acho que é uma bandeira, Kaique, que a gente já vem levantando desde o primeiro Gramado Summit que tu citou. Lá em 2017, junto com o Marcos, que é um grande empreendedor aqui, que eu respeito muito, que a gente tem uma região muito próspera. Mas a gente tem que usar essa prosperidade para construir o futuro, não ficar olhando só no retrovisor, né? E a gente paga um preço pelo sucesso. Hoje 86%, 87% da nossa economia é turismo. Mas quando acontece qualquer problema no turismo, e não precisa nem para esse problema extremo aqui que a gente viveu, né? Das enchentes e antes da pandemia, mas até mesmo de um aumento do preço da passagem aérea, a gente já é afetado como destino, né? Então a gente está muito exposto. Se a gente fosse Gramado fosse uma empresa, a gente ia analisar essa empresa, a gente ia ver que a gente tem algumas fragilidades. Então o que na minha opinião falta, e às vezes na minha opinião o poder público vai para um caminho que na minha visão como empreendedor não é o caminho correto, que é vamos fazer prédio, vamos fazer incubadora, o setor privado vai ser muito bom e muito mais eficiente para fazer isso, né? O que na minha opinião tem que ser feito é a educação, Kaique. Né? A gente, talvez se lá em 2017, quando teve o primeiro Gramado Summit, depois o segundo em 2018, a gente tivesse investido em ensinar programação nas escolas. Nós somos uma cidade que gasta 150 milhões por ano com educação para uma população de 40 mil pessoas. Daria para investir. Fica naquela grade curricular de 30 anos atrás. E faz daqui a pouco um ensino, precisa seguir as regras do Ministério da Educação, tudo bem, mas no contraturno, será que Gramado não poderia oferecer para, pelo menos no início, uma parcela de alunos ensino sobre empreendedorismo, sobre programação, educação financeira. E isso, naturalmente, talvez hoje a gente já está colhendo os frutos de ter mais empresas de tecnologia sendo abertas aqui. Porque quando a pessoa começa a mexer com isso, qual que é a primeira ideia dela? Vou empreender, vou criar a minha startup. A gente tem um dos maiores eventos de inovação do Brasil e talvez da América Latina aqui todo ano. Mas sabe o que eu sinto? Falta informação, falta chegar nesse jovem. As pessoas não têm ideia de como é que faz para participar da Gramado Summit.
como é que faz para fazer um aplicativo, para fazer um site. Eles também não sabem se o startup é um site, startup é um aplicativo. Sim. Eu sei porque eu converso com muita gente, meu filho, amigos, eles não têm noção o que é uma startup. Boa, essa é uma excelente pergunta, Kaique, porque a palavra ela foi sendo utilizada para várias coisas ao mesmo tempo. Então é importante entender o que é uma startup. Tem uma definição, eu fiz o TCC da faculdade sobre isso, inclusive, que foi sobre startups e a definição disso. Uma startup é uma organização temporária. Isso é a definição do Steve Blank, que é o grande pai desse nome. Uma startup é uma organização temporária, e depois a gente vai pegar cada uma dessas palavras, temporária, que busca a criação de um produto escalável e repetível num ambiente de alta incerteza. Ou seja, uma startup ela vai deixar de existir. Ou ela vai virar uma empresa, como o Facebook. O Facebook não é uma startup, né? É uma empresa enorme, está listada na bolsa. Então ela vai dar muito certo, ou ela pode até ser comprada no meio do caminho por outra empresa maior, ou ela vai morrer. Então ela já nasce para morrer uma startup nela. Ou ela vai dar muito certo virar uma empresa, ou ela vai dar errado, o que pode acontecer também. Por quê? Porque ela está num ambiente de muita incerteza. Que é o start. Né? É o start, é o primeiro passo. E daí, quando a gente vai fazer uma comparação com pegar um negócio que todo mundo conhece, uma padaria. Qual que é a diferença de abrir uma empresa que seria categorizada como uma startup e uma padaria? As duas são formas legítimas de empreender. Eu vejo uma dor do mercado, ofereço um produto, o mercado me paga. Mas uma startup obrigatoriamente tem que ser digital? Não necessariamente, né? A gente cada vez mais tem startups que são de biotecnologia, às vezes genética, né? Mas no exemplo da padaria, a padaria tem muito menos incerteza. Tu sabe que as pessoas comem pão, tu sabe que elas vão passar naquele lugar, que elas vão comprar tanto, o pão vai custar tanto, tudo muito mais previsível. Às vezes, se eu estou vamos pegar o nosso contexto, criando uma tecnologia nova para elevar um mercado para um outro nível, eu não tenho certeza se a nossa empresa vai ser grande o suficiente, né? A gente tem várias incertezas no meio do caminho, a gente está tomando muito mais risco. Ela tem o potencial de ser muito maior, mas tem o potencial de dar errado também. Então, às vezes as pessoas usam startup para empresas que não necessariamente são startups. Às vezes uma agência de marketing, ela é super inovadora, uma baita empresa, mas ela não é uma startup. Ela não tem uma incerteza intrínseca nela. Ela é uma empresa que usa de mecanismos digitais. Legal, mas ela não é uma startup, que não é nenhum demérito também. Ela pode ser uma empresa incrível sem ser uma startup. Então eu acho que carece essa definição no mercado das pessoas entenderem o que é uma coisa e o que é outra. Eu acho incrível esse mundo das startups e eu gostaria que Gramado fosse mais forte nisso, porque ela permite que a inovação se crie, né? Porque uma startup ela nasce num ambiente que ela quer resolver uma coisa que ninguém resolveu ainda, ou ela quer criar um modelo que ninguém criou ainda. E é ali que as grandes oportunidades, as grandes ideias surgem, né? Nesse cenário. Eu conheço muita gente que tem ideias, mas não sabe como desenvolver, como colocar em prática. Tem que começar, né? Eu acho que esse é o primeiro. Não, mas começar por onde? O cara Perfeito. não sabe programar, o cara não sabe, mas ele só tem a ideia. E aí, o que você diz para uma pessoa dessa? Perfeito. Eu já participei de vários eventos que esse assunto foi trazido e eu acho que tem as pessoas acreditam que elas precisam saber de tecnologia para resolver o problema. E tem um conceito no mercado que a gente chama de MVP, que se a gente fosse traduzir é como se fosse um mínimo produto viável. Quando a gente está querendo resolver um problema que ninguém resolveu ainda, criar uma empresa inovadora, a primeira coisa que a gente tem que fazer não é ir para frente do computador, programar e gastar recursos que a gente não tem. Às vezes a gente vê pessoas gastando 2, 3 anos, investindo um monte de dinheiro numa ideia que pode ser uma boa ideia, mas por que tu não consegue testar aquilo rápido, em 1 semana, 2 semanas, para ver se faz sentido? Então, o primeiro passo que eu diria para quem quer empreender, como é que tu pode validar que aquele problema de fato é um problema e tu consegue resolver ele? Posso te dar um exemplo, Kaique? Claro. Na prática. Imagina que eu tenho a ideia aqui de criar um aplicativo para as pessoas agendarem a lavagem do carro. Eu como consumidor, pensei, é um saco eu ter que ir lá, e daí eu tenho que falar, e o cara vem pegar o carro, eu quero digitalizar esse processo. A ideia inicial seria, vou criar um aplicativo, vou gastar dinheiro, vou programar. Às vezes eu poderia fazer um anúncio que manda para um WhatsApp, esse WhatsApp, eu mesmo, um ser humano ali, a gente chama de mágico de Ozzy. É como se eu tivesse um mágico atrás da cortina. Eu vou lá e daí chega o pedido de agendamento no Lava Jato pelo WhatsApp, eu ligo para o cara do Lava Jato, faço o agendamento, cobro uma comissão do que o cara do cliente final pagou e pago o Lava Jato. Veja que só de fazer esse processo sem desenvolver nada de tecnologia, eu já validei que sim, tem uma pessoa disposta a pagar por isso,
Sim, o Lava Jato está disposto a pagar uma comissão se eu levar clientes para ele, e aquela engrenagem já começa a fazer sentido. Talvez se eu, depois de escalar para 100 clientes, daí faz sentido eu criar um aplicativo, investir dinheiro, mas eu já entendo o problema muito bem. Porque às vezes a gente acha que entende o problema, mas quando a gente se aprofunda no problema, a gente aprende coisas que a gente não sabia. A gente sempre tem um viés de confirmação de achar que a dor que a gente está resolvendo é uma dor enorme, mas às vezes não é. Às vezes as pessoas simplesmente vivem com aquela dor e elas não estão dispostas a pagar para resolver. Então o grande desafio, Kaique, que eu vejo de empreender, não é a tecnologia necessariamente, mas é achar um problema bom e grande o suficiente para resolver. E isso é o mais difícil. Por isso que a gente, talvez, quando fica um pouco mais treinado em empreender nesse nosso contexto, a gente sempre fica olhando os problemas das coisas. Eu adoro falar com os nossos clientes e ver problemas que eles têm para resolver. Porque é ali que dá a oportunidade. Você começa a ver, pô, tem 10 clientes que têm esse mesmo problema e esse problema está doendo muito, está custando caro na vida deles. Aqui tem uma oportunidade. Quem conseguir, então, arrumar conseguir bolar um aplicativo que resolva o problema atual das empresas, do turismo que nós estamos vivendo, da falta de voo, isso aí seria... Com certeza. Que nem na época da pandemia. Imagina se alguém, naquele momento que estava aquela situação super delicada, alguém tivesse uma vacina pronta. É a urgência, né? Se tu tem um problema e tu tem urgência para resolver esse problema, ali tu tem uma grande oportunidade. Só que às vezes as pessoas vão para uma linha muito mais de narrativa, de eu quero mexer com tecnologia, mas a tecnologia é instrumento. Apesar de ser tecnologia, eu encho a boca para falar sobre isso, cara. A tecnologia é meio, não é fim. Ela é um meio para resolver aquilo de forma mais escalável para a empresa. Agora, o que interessa é, estou resolvendo o problema de alguém e essa pessoa está disposta a pagar por isso. E esse tipo de curso é que você acha que deveria ter aqui? Esse tipo de educação, ensinar as pessoas a identificarem esses problemas, a enxergarem oportunidades. Com certeza. E claro, depois que tu identificou um problema, daí sim a gente começa a cair no desafio de ter os recursos, as habilidades, os conhecimentos para levar aquilo para o próximo nível. E daí sim, se a gente tivesse aqui na cidade mais pessoas capacitadas em desenvolvimento de software, em design, em empreendedorismo, né? Porque uma coisa é tu sentar na frente do computador para programar, mas tem N outras posições dentro de uma empresa, né? O gerente de produto que sabe conversar muito bem com o cliente, que sabe gerenciar um projeto. Essas pessoas a gente não tem aqui, ou tem muito pouco. Trago o nosso exemplo. Na Plane a gente tem 70% do time que não é de Gramado. A gente acabou indo por uma abordagem que é de ser uma empresa 100% remota. Não gostaria de ter uma empresa aqui, um prédio enorme aqui? Gostaria, talvez, mas hoje, com a mão de obra, infelizmente, que a cidade me proporciona, e eu quero ficar aqui, eu amo morar aqui, eu acho que é o melhor lugar para a nossa empresa estar aqui, a gente teve que buscar profissionais em outros lugares, e isso é um limitador. Eu tomei essa decisão, mas quantas outras empresas talvez não iam sair totalmente daqui e ir para outro mercado? Talvez para mim faça sentido, porque eu estou dentro do turismo. Agora, quantas outras empresas de outros setores vão buscar outros mercados e talvez não vão pagar imposto aqui, não vão gerar riqueza aqui? Mas nesse caso de tecnologia e turismo, que é um sistema, você acha que não funciona muito bem uma empresa remota? Não, sem dúvida. É o que eu acredito. Inclusive, tem uma grande discussão hoje, né? Se uma empresa presencial é mais eficiente do que uma empresa remota. Eu, no nosso modelo de gestão, acredito que funciona. Obviamente, tem os seus desafios. Tudo tem seu lado bom e lado ruim, né, Kaique? Às vezes o pessoal tenta sempre colocar a caixinha do bom e do mal em algum lugar. Eu acho que tem uma empresa 100% remota, tem N desafios e tem N vantagens. A gente, por exemplo, consegue trazer um profissional. Abre uma vaga no LinkedIn, eu consigo ter um leque de profissionais do Brasil inteiro e às vezes do mundo inteiro que podem ocupar. Você consegue fazer reuniões virtuais? Eu passo meu dia em uma call atrás da outra, uma reunião atrás da outra. Às vezes estou louco para sair de casa, mas faz parte, né? Agora, claro, a empresa presencial também, tá todo mundo junto, as pessoas almoçam junto, cria uma cultura talvez um pouco mais forte. Então tudo tem o seu lado bom e o lado ruim. O que eu vejo de desafio para a cidade é que hoje a gente não dá opção para esse empreendedor escolher. Ou ele vai sair daqui, ou ele vai criar uma empresa aqui que é 100% remota, porque ele não tem mão de obra para criar um negócio relativamente grande em tecnologia aqui. Entendi. É um desafio. Então, em resumo da resposta da sua pergunta, Kaique, para mim a palavra-chave é educação. A gente precisa formar grandes mentes, essas grandes mentes vão empreender, as empresas vão vir buscar elas, vão querer vir para cá, porque tem uma grande concentração. É o capitalismo. Vão atrás dessas pessoas. Agora a gente fica há anos
Então, vamos fazer incubadora na várzea, vamos fazer incubadora no Mato Queimado. Legal, não é esse o problema. As empresas vão fazer o prédio O que que elas é uma quiserem. incubadora? São empresas que, ou instituições, né, isso é bem comum nas universidades, né, que se cria um ambiente físico e com alguns professores e parceiros para que facilite a criação de empresas novas. Então eu, Gregório, quero criar uma empresa nova, eu vou lá na incubadora da Fevale, tem o Fevale Tech Park, lá eu vou ter talvez um ambiente um pouco mais amistoso para testar coisas, para ter um professor me auxiliando, para ter um escritório num custo baixo, como o próprio coworking aqui, né? O coworking cumpre essa missão também. Mas veja, não foi a prefeitura que teve que fazer o coworking, o empreendedor já criou. Isso. A prefeitura tem que dar uma boa educação, né? O Estado tem que dar uma boa educação para as pessoas. Elas vão vir aqui, vão alugar a sala do coworking e vão empreender. Eu acho que fica mais bonito, né, Kaique? Daí, um pouco de opinião, de uma visão um pouco mais liberal, vamos dizer. Às vezes fica mais bonito, né? O Estado, a prefeitura levantar um prédio. Fica mais bonito no jornal, né? Sim. Dá mais votos. O marketing é maior. Agora, a educação, tu vai fazer um esforço hoje para daqui a 10 anos, talvez a gente está coletando um resultado de pessoas que vão ter mais oportunidade na vida na nossa cidade. Nós temos uma secretaria que antes se chamava Secretaria de Indústria e Comércio. Aí colocaram inovação na frente. Você acha que essa inovação, ele realmente tem cumprido o seu papel ou só está ali no nome? Perfeito. Uma excelente pergunta também e falo creio, um pouco de propriedade. Conheço o Ike, que foi o comandante dessa secretaria por vários anos, é um amigo meu. O problema não é as intenções das pessoas que estão ou estavam lá, é o orçamento. Quando a gente tem uma empresa, né, Kaique, a gente cada vez mais vê a importância do que a gente quer dar no orçamento. Se eu, empreendedor, quero dar importância para um assunto, para um produto, para um objetivo, eu aloco orçamento para ir para lá. Quando a gente olha para o orçamento da prefeitura, que é por volta de 500 milhões de reais, e olha para o orçamento da Secretaria de Inovação, a gente está falando de 2 a 3 milhões, eu não sei exatamente, posso cometer um erro, mas é muito pequeno. Logo, mesmo que tu coloque um grande secretário, como o Ike foi ou outras pessoas foram, com vontade de fazer acontecer, com preparo, qual que é a viabilidade para tu de fato mudar alguma coisa? Ainda mais em 4, 8 anos, é muito pouco, né, Kaique? Então, eu acho que não adianta só o nome, tem que ter comprometimento no orçamento. E para ter comprometimento no orçamento, tem que tirar de algum lugar. É muito fácil. Não, vamos investir em tudo, vamos colocar o dinheiro aqui, acolá. Tá, mas de onde é que vai sair esse dinheiro? Vai cobrar mais imposto da população? Se vai cobrar imposto de mim, de ti, eu acho que a gente merece uma explicação do porquê. Sim. Agora, se vai tirar de outro lugar, vai ter gente pedindo explicação também. Então, é um trabalho difícil que o setor público tem de gerir recursos, né? Mas, na prática, tem que investir. Botar gente preparada, investir. E não adianta ser só Secretaria de Inovação. Eu acho que a mais importante delas é a de educação. É ali que a mágica acontece. Conectar, né? Conectar. Né? Conectar os empreendedores. Eu acho que aqui tem tantos empreendedores preparados, né? Tu mesmo, né, que não poderia ir lá numa escola ajudar a ensinar as pessoas a parte de marketing digital, de divulgação, de conteúdo, de imprensa. Tudo poderia ajudar, todo mundo poderia ajudar e contribuir, né? Porém, hoje não existe essa integração entre o público e o privado no que tange educação. Parece que são muito separados, né? E eu acho que dificulta a conexão desses jovens, essas crianças com o mercado de trabalho e com a capacidade de empreender depois, né? Gregório, como é que está a tua atuação na agência Visão? Você é um dos conselheiros lá e como é que foi esse convite? O que você faz lá e qual é o papel da agência Visão, que é a agência de desenvolvimento da região das Hortênsias? Excelente, Kaique. A Visão é uma entidade que foi criada em 99, então ela já tem aí, esse ano vai completar 25 anos, né? Inclusive está próximo aí do aniversário da Visão. É uma entidade que foi criada, inclusive o logo dela, que depois a gente atualizou, mas o logo dela tem um símbolo como se fosse um avião decolando, não é à toa. Ela foi criada lá em 99 com o objetivo de fomentar o aeroporto das Hortênsias. Ainda não aconteceu, infelizmente, mas talvez agora vai andar mais rápido, né? E acabou que a Visão se transformou numa espécie de guarda-chuva de várias entidades de classe que existem, né? Então tem a Associação das Empresas de Chocolate, de hotéis, de restaurantes, a Brasel, por exemplo. A Visão é um pouco mais, vamos dizer, agnóstica. Ela é a entidade que une os empreendedores da cidade, para que em coletivo possam demandar do poder público, possam apresentar soluções.
E eu participo da agência Visão desde 2018, salvo engano, quando na época o Pedro Andrés, né, o empresário que todo mundo conhece, que era o presidente. Grande Pedrão. O Pedrão. Uma pessoa que eu tenho muito carinho, ele criou um grupo e um projeto que com certeza deu resultado, que se chamou Visão Jovens Líderes. E eu era um jovem empreendedor na época, não que eu esteja velho, mas na época eu estava mais jovem, com menos cabelos brancos, talvez. E na época a gente criou um grupo de empreendedores mais jovens, né, nos seus 20 e poucos anos ali, que queriam participar. Eu acho que a gente teve uma espécie de vácuo, Kaique, de participação de algumas gerações. E a gente começou a participar mais e alguns daqueles empreendedores começaram a se aproximar mais da entidade, eu fui um deles. E ao longo do tempo ganhei bastante proximidade e gosto muito da ideia da entidade porque é uma forma de a gente unir esforços e a Visão acaba tendo uma participação tão grande na cidade, só que as pessoas não veem. Mas é nas reuniões que precisa ter, é nos posicionamentos, é na união das entidades, das empresas, o relacionamento com outros entes da federação, os estados, o governo federal, os deputados. Então a Visão cumpre um papel muito nos bastidores de ajudar a cidade a fazer o que está no nome dela, se desenvolver. Então esse desenvolvimento passa não só pelo setor público, mas pelo setor privado organizado, né? E eu participo já há alguns anos, hoje faço parte do conselho, né, que é composto por algumas pessoas, e a participação é muito de conseguir contribuir, né, não só dando ideia, dar ideia é fácil, né, Kaique, mas dar ideia é ajudar a fazer com que elas aconteçam e também colaborar. A gente se uniu à Visão ali nos últimos anos e colaborou financeiramente aí em várias iniciativas, agora ainda mais com a crise, né? Então teve vários projetos que a gente de fato participou e a Visão cumpre esse papel de conciliar o público privado na cidade, né? E tem sido um grande prazer e eu espero estar cada vez mais próximo da entidade, é um grupo muito legal. E política? Gregório Nardini pretende ingressar na política? Está afiliado em algum partido? Sim, eu vou ser sincero, né, Kaique, sempre gostei bastante de política, uma espécie de amor pela cidade também, né? Eu acho que a gente tem, e eu trago isso sem nenhuma intenção pessoal, pelo menos não hoje, mas de querer contribuir com a participação na sociedade e dar minha opinião. Eu gosto de ser ouvido, gosto que as pessoas me ouçam, então sempre gostei de participar. Hoje eu sou filiado ao PSDB, na realidade há mais de 12 anos, né? Já faz bastante tempo. Minha dúvida era se você continuava lá. Continuo, e o partido também passou por várias transformações aí nos últimos anos. Na última eleição eu participei bastante, não concorrendo a nada e não pretendo também nessa, mas muito nos bastidores, né? Não pretende lançar o teu nome de repente? Não, pelo menos nessa eleição não. O futuro a Deus pertence, mas hoje estou muito mais focado em construir meu negócio, um negócio que gere valor para a sociedade, para as pessoas, principalmente para o meu time, né? Para as pessoas que estão comigo todos os dias. São mais de 30 pessoas hoje, né? A gente tem uma galera, né, que está junto com a gente. Tudo remoto? Tudo remoto. Tem algumas pessoas que estão aqui fisicamente, mas a gente trabalha remotamente, né? Então hoje o meu foco está muito em construir um negócio de valor para os nossos clientes, para o nosso time. E claro, né, participar ativamente da vida da cidade. E em algum momento no futuro, eu creio que eu tenha tempo para isso ainda, eu posso participar mais ativamente. Mas hoje não é meu objetivo. Eu quero muito mais ajudar pessoas que, inclusive, estão muito mais preparadas que eu para cumprir papéis na vida pública da cidade. Um assunto que está muito em moda, inteligência artificial. Como é que tu vê isso? Sabe, cara, que é uma excelente pergunta, porque a gente usa, né, a expressão hype, né? Deve conhecer bem essa como jornalista, né? Hypado. Está hypado e é muito... Tem uma espécie de hype em volta da palavra, porque, não, a inteligência artificial vai mudar tudo, vai acabar com os empregos. A gente que tem um ponto de vista um pouco mais técnico, não teve uma surpresa tão grande com chats GPTs e companhia, né? É uma coisa que já existia, né? Quando eu entrei na faculdade lá em 2012, a gente já trabalhava com generativa e tecnologias parecidas. Claro, ali teve um grande papel de levar aquilo para todo mundo em escala e realmente de uma forma que às vezes até assusta, né? A capacidade que aquilo tem de nos ajudar. Agora, eu acho que a gente vai ter 2 pontos na sociedade que vão mudar, na minha opinião, que é, primeiro, de fato, as empresas conseguirem fazer o uso disso para aumentar a sua eficiência, vão sair na frente. Então não é que a inteligência artificial vai substituir as pessoas,
mas ela sim vai fazer com que uma pessoa possa produzir por 2, 3. Eu vou te dizer que eu uso no meu dia a dia muito. Às vezes precisa. Inclusive eu acho, não sei se eu estou errado, me corrija se você acha que eu estou falando besteira. Eu acho que o chat GPT vai substituir o Google. Eu acho que tem uma concorrência importante ali para Porque acontecer. ele é muito mais direto. Sim, sim. Né? Ele é inteligente também, em capacidade, né? O Gemini no Google tá vindo para essa batalha, mas eu acho que talvez o produto vai mudar, né, Kaique? Aquela ideia da gente abrir o Google e digitar numa linha, uma palavra mais solta, vai numa linha muito mais de inteligência, né? De o conteúdo ser me entregue mais mastigado do que eu ter que ficar clicando nos links para procurar, né? Pois é. Então eu acho que essa dinâmica vai mudar, mas a questão de, às vezes precisa escrever um texto, às vezes precisa otimizar uma frase, às vezes precisa tomar uma decisão e precisa organizar as ideias, a gente tem que usar essas tecnologias a nosso favor, não dá para ser preciosista. Agora, se tu for me perguntar se a gente vai mudar tudo e o mundo vai ser tão diferente assim daqui 5, 10 anos, eu sou um pouco mais cético. Eu acho que vai ter coisas que vão mudar, mas nem tanto assim, né? Porque tem um tempo para exercer uma maturidade de tecnologia também para mudar outras coisas. Então, é uma discussão muito interessante, mas eu acho que a gente ainda está vivendo um hype, então até está difícil de olhar o que de fato vai acontecer na prática. Ainda a gente está muito no sentimento de que está tudo mudando. Tudo muito novo. Muito rápido. Isso aí. Bom, conversei então com o Gregório Nardini, bate-papo super enriquecedor. Obrigado, Caio. Muito obrigado por ter vindo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre tecnologia, inovação. Obrigado. Uma satisfação, obrigado, cara. Valeu. Valeu. Até a próxima.